perder o tempo. Essa é talvez a expressão mais próxima do que Alice realmente viveu. Mas o curioso é que, em Alice, no País das Maravilhas, o tempo não é algo que passa. Ele é alguém, um personagem, um ser caprichoso, irritado, quase divino, que decidiu abandonar o chapeleiro maluco à própria sorte, obrigando-o a repetir para sempre a mesma hora do chá. Lewis Carroll transformou o tempo em uma presença viva, e isso muda tudo. Porque quando o tempo ganha vontade própria, o caos deixa de ser um acidente e passa a ser o próprio sistema do mundo. I feel sun through the ashes in the sky. Where's the one Alice cai em um universo onde as horas não seguem a lógica, onde o relógio é apenas um lembrete cruel de que medir o tempo não serve para nada quando ele mesmo decide parar. O coelho corre, o chá ferve, o relógio toca, mas ninguém sabe mais o que é cedo ou tarde. E talvez essa seja a metáfora mais brutal de todas. Quando tentamos controlar o tempo, ele simplesmente foge. Carroll escreveu sua história no auge da era vitoriana, uma época obcecada por pontualidade, por progresso, por cronômetros e relógios de bolso. Mas também uma época que o ser humano começou a se sentir engolido por aquilo que criou. O Chapeleiro Maluco, condenado a viver eternamente a hora do chá, é o retrato do homem moderno, preso à rotina, repetindo os mesmos gestos, os mesmos dias, como se o tempo tivesse parado. Já Alice representa o oposto, a curiosidade e a criança que ainda acredita poder conversar com o tempo, tentar compreendê-lo, brincar com ele. Só que no País das Maravilhas, o tempo é cruel, ele não se deixa domar, nem entender. Ele brinca de inverter papéis, de distorcer sentidos, de mostrar que o relógio nunca foi um aliado. Sempre foi um lembrete daquilo que perdemos. E quando Alice pergunta ao chapeleiro o que aconteceu com o tempo, ele responde que brigou com ele, como se fosse um velho amigo que, ofendido, decidiu sumir. E nesse ponto, Carroll revela o seu gênio. O tempo não é um conceito abstrato, é uma relação. A forma como lidamos com ele define nossa sanidade. Quando o tempo deixa de cooperar, o mundo inteiro se torna um labirinto, onde tudo acontece fora de ordem, como se o universo estivesse bêbado. Mas pense bem, o tempo realmente existe? Ou somos nós que o inventamos para dar sentido àquilo que não conseguimos controlar? Alice, no País das Maravilhas, parece rir dessa dúvida. O coelho está sempre atrasado, mas nunca chega a lugar nenhum. Alice cresce e escolhe sem razão. O relógio chapeleiro marca uma hora que nunca passa. Tudo isso é uma sátira da obsessão humana por medir o imensurável. Carroll, que além de escritor era matemático, brincava com a ideia de que a lógica pode falhar quando aplicada ao impossível. E o tempo é o impossível mais próximo que temos. No fundo, talvez o País das Maravilhas seja uma crítica ao mundo real, porque quanto mais tentamos dominar o tempo, mais ele nos domina. Vivemos cercados de relógios, alarmes, cronômetros, contagens regressivas. Vivemos correndo como um coelho, achando que existe um atrasado demais que precisamos evitar. Mas e se o tempo também tivesse cansado de nós? E se ele decidisse parar? Só para ver o que faríamos sem ele. O que Carroll propõe, de forma quase poética, é que o tempo não é linear, ele é emocional. Quando Alice se maravilha, o tempo acelera. Quando se desespera, ele se arrasta. Essa distorção é a forma mais pura de mostrar que o tempo é vívido, não contado, que as horas não são iguais para quem sofre e para quem ama, que o relógio nunca foi um espelho fiel da existência. No fim, Alice acorda e o sonho se desfaz. Mas a pergunta fica: o que é o tempo dentro de um sonho? Existe manhã ou noite quando está dormindo? E se o País das Maravilhas for, na verdade, o lugar onde o tempo perde o poder, onde ele se dissolve junto com a lógica e a razão? Carroll cria um paradoxo. Para entender o tempo, é preciso perdê-lo. Alice não volta com respostas, volta com um sentimento. A sensação de que o tempo é uma ilusão, bonita, perigosa e necessária. E talvez essa seja a maior ironia. O autor escreveu sobre o tempo para eternizar um instante. Porque no fim, Alice no País das Maravilhas
é menos sobre o absurdo e mais sobre o desejo humano de entender o incompreensível. O tempo, como personagem, é o verdadeiro vilão invisível da história. Aquele que ninguém vê, mas que controla tudo. E é justamente por isso que o País das Maravilhas parece tão vivo. Lá, o tempo não é medido, é sentido. E fomos nós que o transformamos em prisão.